Então, hoje a nossa história está novamente aqui em Juízes, no capítulo 13. A servidão dos israelitas sob os filisteus e o nascimento de Sansão. E os filhos de Israel tornaram a fazer o que parecia mal aos olhos do Senhor. E o Senhor os entregou na mão dos filisteus por 40 anos. E havia um homem de Zorá, da tribo de Dan, cujo nome era Manoá, e sua mulher era estéril, e não tinha filhos. E o anjo do Senhor apareceu a esta mulher e disse-lhe: Eis que agora és estéril, e nunca tens concebido, porém conceberás e terás um filho. Agora, pois, guarda-te de que bebas vinho ou bebida forte, nem comas coisa imunda. Porque eis que tu conceberás e terás um filho, sobre cuja cabeça não passará navalha. Porquanto o menino será nazireu de Deus desde o ventre, e ele começará a livrar a Israel da mão dos filisteus. Então a mulher entrou e falou a seu marido, dizendo: Um homem de Deus veio a mim, cuja vista era semelhante à vista de um anjo de Deus, terribilíssima, e não lhe perguntei de onde era, nem ele me disse o seu nome. Porém disse-me: Eis que tu conceberás e terás um filho. Agora, pois, não bebas vinho nem bebida forte, e não comas coisa imunda, porque o menino será nazireu de Deus, desde o ventre até o dia da sua morte. Então Manoá orou instantemente ao Senhor e disse: Senhor meu, rogo-te que o homem de Deus que enviaste ainda venha para nós outra vez e nos ensine o que devemos fazer ao menino que há de nascer. E Deus ouviu a voz de Manoá, e o anjo de Deus veio outra vez à mulher, e ela estava no campo, porém não estava com ela seu marido Manoá. Apressou-se, pois, a mulher, e correu e noticiou a seu marido, e disse-lhe: Eis que aquele homem que veio a mim no outro dia me apareceu. Então Manoá levantou-se e seguiu a sua mulher, e veio aquele homem e disse-lhe: És tu aquele homem que falaste a esta mulher? E disse: Eu sou. Então disse Manoá: Cumpram-se as tuas palavras, mas qual será o modo de viver e serviço do menino? E disse o anjo do Senhor a Manoá: De tudo quanto eu disse à mulher se guardará, ela de tudo quanto procede da vide não comerá, nem vinho nem bebida forte beberá, nem coisa imunda comerá, tudo quanto lhe tenho ordenado guardará. Então Manoá disse ao anjo do Senhor: Ora, deixa que te detenhamos e te preparemos um cabrito. Porém o anjo do Senhor disse a Manoá: Ainda que me detenhas, não comerei de teu pão, e se fizeres holocausto, o oferecerás ao Senhor, porque não sabia Manoá que fosse o anjo do Senhor. E disse Manoá ao anjo do Senhor: Qual é o teu nome? Para que, quando se cumprir a tua palavra, te honremos. E o anjo do Senhor lhe disse: Por que perguntas assim pelo meu nome, visto que é maravilhoso? Então Manoá tomou um cabrito e uma oferta de manjares e os ofereceu sobre uma penha ao Senhor, e agiu o anjo maravilhosamente, vendo-o Manoá e sua mulher. E sucedeu que, subindo a chama do altar para o céu, o anjo do Senhor subiu na chama do altar. O que vendo Manoá e sua mulher caíram em terra sobre seu rosto. E nunca mais apareceu o anjo do Senhor. E Manoá nem a sua mulher então conheceu, e nunca mais apareceu o anjo do Senhor a Manoá, nem a sua mulher. Então conheceu Manoá que era o anjo do Senhor. E disse Manoá à sua mulher:
certamente morreremos, porquanto temos visto Deus. Porém, sua mulher lhe disse: se o Senhor nos quisera matar, não aceitaria da nossa mão o holocausto e a oferta de manjares, nem nos mostraria tudo isto, nem nos deixaria ouvir tais coisas neste tempo. Depois teve esta mulher um filho e chamou o seu nome Sansão, e o menino cresceu e o Senhor o abençoou. Então aqui, e o Espírito do Senhor o começou a impelir de quando em quando para o campo de Dan, entre Zorá e Estaol. Então aqui, Sansão, ele nasceu com um propósito, né? E era livrar o povo de Deus, que mais uma vez tinha caído em desobediência e já estava na escravidão, já estava ali sendo prejudicado pelo povo, pelos filisteus, há 40 anos. E Deus, através de Sansão, queria libertar o povo dele daquela situação, né, de opressão, de maldade. Então, assim, esse casal teve essa experiência maravilhosa, né? E eles tinham ali que viver daquela forma, né? Se desviando dessas coisas que Deus tinha pedido. E Sansão também. Ele não podia beber bebida forte, não podia comer coisa imunda. Então tinha assim coisas que ele tinha que ele não poderia fazer, né? Como se fosse uma pessoa comum, né? Ele era uma pessoa que tinha que ter um comportamento especial, diferenciado, né? Só que Sansão, ele sempre teve uma queda pelo perigoso, né? Por coisas, né? Proibidas, né? Então, o primeiro erro já foi ali, quando ele casou, se colocou em jugo desigual, né? Quando ele casou com uma moça que não era do povo dele. Aí deu toda uma situação. Depois tem uma situação que ele mata lá um leão e depois ele come o mel que estava na ossada desse leão, né? Umas abelhas fizeram uma casa de abelha lá e tinha um mel, e ele comeu esse mel desse lugar impuro, né? E aí, passando por isso, ele ainda se envolve com Dalila, né? E por fim, enfim, ele fez tudo o contrário das coisas que Deus tinha mandado ele evitar, né? Tudo aquilo que era para ele fugir, ele fez o contrário, né? E no final ele acabou sendo pego pelos filisteus, né? Furaram os olhos dele, humilhar, ele virou tipo ficou numa situação muito triste, né? E Deus, né, ali naquela situação que ele ficou, né, o propósito de Deus, Deus ainda continuava com o propósito, né? Só que infelizmente ele chegou numa situação que não era aquilo que Deus queria para ele, não era aquilo que Deus desejava para Sansão, né? Mas ele, por desobediência, caiu naquela situação de humilhação, de vergonha, né? Ficou ali amarrado, ficou cego, ficou sendo ridicularizado, né? E, enfim, uma situação que não era o que Deus planejou para ele, né? Só que aí, depois de toda aquela situação, primeiro ele se colocou naquele jugo desigual, quando ele casou com a outra moça desse povo. Depois ele comeu coisa imunda que não era para comer, ele bebeu, enfim. Depois ele se envolveu com a Dalila, que era uma mulher que foi um jogo que fizeram para pegar ele. E ele caiu em toda essa situação, né? E aqui, quando ele já estava preso, né? Sendo humilhado, enfim, não tinha mais esperança para ele, né? Então aqui no capítulo 16, no versículo 28 do livro de Juízes,
fala que então Sansão clamou ao Senhor e disse: Senhor Jeová, peço-te que te lembres de mim e esforça-me agora, só esta vez. Ó Deus, para que de uma vez me vingue dos filisteus pelos meus 2 olhos. E abraçou-se, pois, Sansão com as 2 colunas do meio em que sustinha a casa e arrimou-se sobre elas com a sua mão direita numa e com a sua esquerda na outra. E disse Sansão: morra eu com os filisteus. E inclinou-se com força, e a casa caiu sobre os príncipes e sobre todo o povo que nela havia. E foram mais os mortos que matou na sua morte do que os que matara na sua vida. Então seus irmãos desceram e toda a casa de seu pai, e tomaram-no e subiram com ele e sepultaram-no entre Zorá e Estaol, no sepulcro de Manoá, seu pai, e julgou ele a Israel 20 anos. Então, o propósito de Deus se cumpriu. O propósito de Deus sempre se cumpre. Nós, cooperando ou não, sempre a vontade de Deus vai se cumprir. E aqui, ele nasceu com esse propósito, para realmente destruir os filisteus e o povo de Deus ser livre, né? O propósito de Deus se cumpriu na morte dele aqui. Nessa última situação aqui, eles estavam nessa festa aqui, os filisteus, ele estava sendo ridicularizado, com os olhos furados, amarrado, né? Mas aqui ele fez essa última oração a Deus e pediu a Deus para que Deus ouvisse ele pela última vez e que ele pudesse se vingar, né, daquela situação. E Deus atendeu a oração dele, e a Bíblia é bem clara quando fala que ele matou mais filisteus na morte dele do que na vida, né? Então o propósito de Deus se cumpriu. O inimigo foi derrotado e Deus usou a vida de Sansão. E ele poderia ter tido um final melhor, mas infelizmente a desobediência e o gosto pelo perigo fez ele terminar dessa forma. Mas ele ainda terminou bem, porque Deus ouviu a oração dele e ele cumpriu o propósito de Deus na vida dele, né? Muitas vezes na nossa vida, por causa das nossas escolhas, assim como Sansão, a gente também gosta de viver em perigo, ou achamos que sabemos, né, das coisas, ignoramos aquilo que Deus ensina, por falta de conhecimento, ou por desobediência mesmo, enfim, e pagamos um preço, né? E não era para ser assim, mas as nossas escolhas nos levam a caminhos que não eram o que Deus queria para nós, porque o que Deus quer é que todos nós tenhamos uma vida boa e sejamos felizes, mas Deus não interfere nas nossas escolhas, porque Ele nos fez livre. Ele nos fez pessoas livres, ele não fez robô, ele fez pessoas, né? Então nós temos o direito de ir e vir, de escolher. Então as nossas escolhas nos levam a situações boas ou ruins. Mas o propósito que Deus tem, ele se cumpre. Havendo a nossa cooperação ou não, o que Deus tem para fazer, Ele faz. Ninguém vai sabotar, nenhum plano de Deus vai deixar de se cumprir porque alguém fez diferente. Se eu me recusar a fazer o que Deus quer, Ele vai levantar outra pessoa para fazer. Mas o propósito dele, o plano dele, vai se cumprir. Só que se eu obedeço, eu serei abençoada, né? Então, assim, eu fazendo a vontade de Deus, eu vou ser abençoada. E o propósito de Deus vai se cumprir. Em prol do reino dele e em prol do reino de todos aqueles que faz parte desse reino, né? Agora, se eu não obedeço, o propósito de Deus vai acontecer do mesmo jeito e eu que vou perder. Então, não convém, né? Então, por isso que a palavra de Deus fala para a gente fugir da aparência do mal, para
para a gente resistir o inimigo das nossas almas, para a gente não se assentar na roda do escarnecedor. A palavra de Deus fala para os solteiros, né, não se colocar em jugo desigual. A palavra do Senhor fala para a gente, fala tantas vezes na palavra de Deus sobre bebida, sobre o perigo da bebida misturada, o perigo do vinho, o perigo, né, de coisas que tira de nós a nossa razão, que tira de nós ali a gente perde, né, a nossa consciência e depois no outro dia vai se arrepender do que fez e não tem mais jeito. Então, assim, Deus ele nos alerta sobre tantas coisas, mas a gente ignora tudo isso e faz do nosso jeito, quebra a cara e depois a gente vem para Deus e Deus ainda nos ajuda, né? Porque Ele é bom o tempo todo e porque a misericórdia dele se renova todos os dias e porque Ele faz o bem a todos, né? O tempo todo. Então, assim, Sansão, ele tinha tudo para ser bem-sucedido em tudo aqui na vida dele. Mas, infelizmente, ele passou por toda essa situação aqui porque não vigiou, né? Porque desde o nascimento dele, Deus já tinha dado ali um plano, né, para ele, para os pais dele, e ele com certeza cresceu sabendo daquilo, né? Mas ele ignorou tudo aquilo e fez do jeito dele e, infelizmente, ele passou por isso aqui. Mas o propósito de Deus se cumpriu. Deus conseguiu, Deus usou a vida dele para destruir aqueles inimigos do povo de Deus. Então, assim, ele nasceu para isso aqui e o propósito de Deus se cumpriu na vida dele. Ele, com as escolhas dele, ele trouxe problema para a vida dele, mas o propósito de Deus se cumpriu do mesmo jeito. Então, essas histórias que tem na Bíblia, que são histórias reais, elas devem nos ensinar. Existem muitas coisas que nós erramos o alvo porque não temos conhecimento. O Senhor fala que meu povo peca, morre, erra por falta de conhecimento, né? Mas uma vez que a gente tem esse conhecimento, a gente tem que prestar atenção para a gente não cair aqui como Sansão caiu. Amém?